Amém. Então, Atos capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamamos é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e uniram alguns homens perversos dentre os ocupados com a multidão e iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, por receber a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, então logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, como nós podemos ver aqui, Paulo está na sua segunda viagem missionária e aqui cita a sua presença em 3 cidades, primeiro em Tessalônica, depois em Bereia e, por fim, em Atenas. Quando ele estava em Tessalônica, diz que ele foi à sinagoga e discutia com judeus, os tementes às Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele anunciava Jesus, ele pregava Jesus. E o verso 4 do capítulo 17 diz: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos desocupados com a multidão e iniciaram um tumulto na cidade. Ou seja, eles, por inveja, eles criaram um tumulto na cidade a fim de impedir que Paulo continuasse ali a sua missão, e ele já tinha obtido sucesso, que, como diz aqui, que muitos acreditaram, não só os judeus, mas como gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição, ou seja, pessoas ricas, pessoas que tinham posição de destaque naquela cidade, se renderam a Cristo por meio da pregação de Paulo. E os judeus, por inveja, perseguiram Paulo e causaram um tumulto, e Paulo acabou tendo que sair daquela cidade. Depois ele foi em Bereia ele acontece a mesma coisa, e no verso 12, 17 diz: já em Bereia eram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas
partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ou seja, mais uma vez, por uma perseguição dos judeus, Paulo é obrigado a sair dessa cidade e é conduzido até Atenas. E aí, em Atenas, a partir do verso 16, diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer deste tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, como nós vemos aqui, voltando ao início do relato de Paulo em Atenas, no 16, diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade, e a cidade estava cheia de ídolos. A condição daquela cidade, observada por Paulo, inquietou, incomodou, e a partir daí ele toma uma posição. Mais uma vez ele vai à sinagoga, como ele era o costume dele. Em Tessalônica ele havia feito isso, em Bereia ele havia feito isso, e Atenas também. Ele vai à sinagoga, discute com os judeus e com os gregos temente a Deus, depois na praça principal com todos aqueles que por ali se encontraram. Então ele se dirige novamente aos judeus, pessoas tementes a Deus, e depois ele vai para a praça e com aqueles que ele encontrava num lugar aberto. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui de Paulo em Atenas é o fato do seu incômodo com a condição daquela cidade, com a condição daquele povo, com a condição de idolatria. Nós somos cercados por idolatria. O nosso país é um país idólatra. O nosso país ele tem como padroeira uma santa que tem um destaque no nosso país, que tem um dia especial dedicado a ela, que tem um tempo especial dedicado a ela, é chamada Nossa Senhora da Aparecida, e que muitos em Romaria vão até lá. Então, nosso país ele se colocou
debaixo desse ídolo. Então, essa idolatria para nós, ela não é estranha. A idolatria para nós não é coisa estranha. Nós fomos criados e somos criados num país idólatra. Quantas cidades nesse país têm nome de santo? Cidade de destaque, como é São Paulo, né? Como a cidade que nós congregamos e que muitos de nós moramos, que é São Gonçalo. Então, a idolatria nós conhecemos. E a semelhança de Paulo, essa idolatria, ela tem que gerar em nós alguma ação. A idolatria, pelo que ela causa, porque a idolatria leva os idólatras para o inferno. Uma das condenações principais de Deus é a idolatria. E a idolatria, ela leva o homem para o inferno. E nós não podemos ficar neutros numa condição dessa. Como cristão que temos conhecimento do mal, do prejuízo que a idolatria pode causar a uma cidade, como era o caso de Atenas, a uma casa, a um bairro, a uma pessoa, nós não podemos nos conformar numa situação dessa. Então, nós temos que tomar uma posição para que as pessoas possam ser libertas, livres da idolatria. E essa foi a condição de Paulo. Mas o texto não nos mostra Paulo sendo intolerante religioso, exercendo uma intolerância religiosa, como é muito comum em muitos lugares, e nós temos que tomar cuidado com aqueles que professam uma outra fé diferente da nossa, porque um dos argumentos que eles usam contra nós é intolerância religiosa, nos chamarmos de intolerantes. Mas Paulo aqui, ele não tolerou a idolatria. Nós não podemos tolerar a idolatria. Nós temos que tomar cuidado com as nossas ações. Temos que pregar o evangelho, temos que ver as pessoas livres da idolatria, mas temos que tomar cuidado na nossa abordagem, da forma que nós nos conduzimos em meio a essa situação. Paulo nos ensina aqui, na sua ação nessa cidade, como lidar com a idolatria, como lidar com a religiosidade, porque mais na frente ele vai dizer aqui, eu vejo que, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei até um altar ao Deus desconhecido. Ele declara aqui que muitos eles eram religiosos. Nós, que tivemos o nosso encontro com Jesus, hoje estamos numa condição diferente de uma condição que nós vivíamos anteriormente. É o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quantos de nós, antes de Cristo, também éramos idólatras, também fomos idólatras, também fomos religiosos ao extremo, mas hoje nós fomos libertos. E Paulo também foi um religioso. Paulo, ele era um defensor do judaísmo, ele perseguia os cristãos, ele era ultra-religioso, mas ele teve um encontro com Jesus e ele foi liberto da sua religiosidade, do seu fanatismo religioso. E é interessante que esse mesmo homem que outrora fora religioso, ele vem, num contexto futuro, combater uma religiosidade extremada daquele povo. E no verso 18, ele diz, alguns, por isso 17, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus,
bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus, da ressurreição. Alguns filósofos epicureus e estoicos. A filosofia desses filósofos ela é extensa, ela tem diversas vertentes, mas eu quero destacar aqui dois pontos, entre tantos que tem, e depois você pode, com calma, fazer a sua pesquisa própria a respeito dessas filosofias, mas eu quero destacar 2 pontos aqui que eu acho importante, até pelo contexto e pela ação de Paulo. Primeiro, com relação aos epicureus. Dos epicureus foi desenvolvido uma doutrina chamada deísmo, que ensina que existe, que talvez existam um Deus ou diversos deuses, e que esse Deus, ou esses deuses, desamparou a sua criação. Ele criou, esse Deus criou, mas depois ele se afastou, deixando essa criação à própria sorte. Ele abandonou a sua criação. Mas isso é contrário à palavra de Deus. A Bíblia nos mostra de forma clara que Deus nos criou e que ele continua conosco, continua interagindo conosco, continua cuidando da nossa vida. Isaías, no capítulo 7, no verso 14, sua profecia acerca de Jesus, ele diz que a virgem ficaria grávida, isso seria um sinal para o povo, e poria o nome do filho de Emanuel. Jesus seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus é Emanuel, se ele é Deus conosco, é contrário a essa doutrina, essa filosofia grega de que Deus abandonou e que ele não está mais presente e que ele fica à parte de tudo que acontece na criação. Então, essa é uma doutrina errada que era ensinada. Essa é uma filosofia errada. E dizia que o homem vivia afastado da criação, que Deus estava afastado da criação e o homem vivia a sua própria sorte. Não é verdade. Isso é uma mentira. E os estoicos, para os estoicos, eles primavam pelo panteísmo. No panteísmo, eles diziam que tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. O sol é Deus, a lua é Deus, elementos criados por Deus, a natureza, elementos da natureza são Deus. E a partir daí o politeísmo, diversos deuses. E aí Paulo, eles nos anuncia a boa nova de Jesus. E a partir da inscrição que ele vê lá dos altares, tem no verso 23, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido, ora o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, em determinado tempo anteriormente estabelecido e lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Assim, visto que somos descendência de Deus, nós devemos pensar que a divindade
é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Eles tinham uma concepção totalmente errada de Deus. Eles tinham uma concepção totalmente errada de Deus. E Paulo, nesse contexto, aproveita esse contexto para corrigi-los, para conduzi-los dentro da verdade. E Paulo, ele aproveita esse contexto e ele não chega os acusando. Ele diz no 21, todos atenienses, estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam de outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades. Quer dizer, aqueles homens eram sedentos por conhecimento. Eles eram afeitos a conhecimento. Eles ficavam na cidade, buscavam conhecimento. Mas é tão interessante. E Atenas é o berço, é considerado o berço da filosofia, famosa pelos seus filósofos. Mas uma cidade tão afeita ao conhecimento, tão afeita à filosofia, que colocava o homem no centro de tudo ali, e buscava um homem perfeito. Ao mesmo tempo, era uma cidade repleta de Deus. E é interessante porque eles eram religiosos. Ao mesmo tempo que eles buscavam a sua filosofia, eles eram religiosos. E o homem, por natureza, ele é religioso. Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem sentido de eternidade, entendimento de eternidade. Então o homem foi criado para Deus. Deus criou o homem para o relacionamento com ele. Deus não criou o homem para viver a partir de uma religião. Deus criou o homem para o relacionamento. E a religião é uma forma do homem buscar chegar a Deus. E aí a religião, ao invés de trazer o homem para Deus, pode afastar. E muitos vivem a partir da religião, usam a religião. E a religião, em vez de unir o homem a Deus, e unir o homem ao homem, reconciliar o homem com Deus, reconciliar o homem consigo mesmo e com o outro, amar a Deus e amar ao próximo, ela cria divisão entre as pessoas. Então, em nome da religião se mata, em nome da religião se traz prejuízos para as pessoas. Se divide nações, se divide famílias em nome da religião. Mas Deus não projetou a religião. Deus projetou o relacionamento. E quando Jesus vem, e esse Jesus que Paulo prega, é por meio de quem Deus faz a reconciliação com o homem. É o próprio Deus que se reconcilia com o homem. Por isso Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é que une o homem a Deus. Então, que nós possamos ficar atentos, não nos conformarmos com a idolatria, mas pregarmos a Cristo, anunciarmos as boas novas. Em Lucas, no capítulo 2, falando acerca do nascimento de Jesus, Lucas 2, no verso 8, diz assim, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo,
Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Estrago boas novas. Era isso que Paulo fazia. Paulo estava trazendo Cristo, as boas novas, Cristo. E aí nós podemos nos deparar com situações e circunstâncias como Paulo se deparou, mas que nós possamos aprender com o apóstolo aqui. Ele aproveita esse contexto e, a partir de um ponto, ao Deus desconhecido, e a partir daí ele começa, ele prega, ele anuncia Jesus. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades e, com sabedoria, lidar com aqueles que nos cercam. Porque a partir das suas religiosidade, a partir da sua religiosidade, o homem ele já está a meio caminho de Deus. E nós precisamos entender isso e conduzi-los ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Essa é a nossa missão. Não nos conformarmos, não nos acomodarmos em meio de uma idolatria que nos cerca, mas ter sabedoria para conduzir essas pessoas que nos cercam ao verdadeiro Deus, ao único Deus. A religião não salva. A religião não salva. Quem salva é Jesus. A igreja não salva. Quem salva é Jesus. E muitas vezes, erradamente, nós queremos fazer com que as pessoas saiam da sua religião e venham para a nossa igreja. E aí, conduzir as pessoas para mudarem de religião. O que as pessoas precisam não é mudar de religião. É ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, que fiquemos atentos. No momento em que nós vivemos, especialmente na nossa nação, quando nós vemos correntes evangélicas defenderem uma questão do evangelho, se colocarem como religiosos, a religião do evangelho, que nós possamos tomar cuidado e não sejamos assim. E não sejamos religiosos, mas que possamos viver Jesus. Nós possamos viver Jesus. A verdadeira religião, Jesus, aquele que nos liga ao Pai. Então, quero deixar essa palavra como um alerta para nós, para que nós possamos ficar atentos, como motivação para nós, para que nós não nos acomodemos, mas que nós possamos ter sabedoria para lidar com aqueles que nos cercam. Não entrar em discussão religiosa, não sermos intolerantes no sentido de atacar a religião das pessoas, mas buscar com sabedoria, como Paulo fez, conduzir a Cristo. Porque no final da estada dele em Atenas, diz aqui, no verso 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, pessoas foram salvas. Pessoas foram convertidas ao Senhor.
E que assim como Deus usou Paulo, Deus possa usar a minha vida e a sua vida. Que essa palavra seja uma palavra de motivação para você. Que essa palavra seja uma palavra de orientação para você. E que essa palavra também seja uma palavra de libertação para nós, no sentido de que, se nós, em algum momento, agimos ou estamos agindo assim, como intolerância, que nós não venhamos a ser assim. Mas que Deus nos use. E muitas pessoas que seguem doutrinas erradas, que servem a tantos deuses, que não são deuses, só existe um Deus verdadeiro. Mas que eles possam ter esse encontro com Deus. E para finalizar, nós sabemos e cremos que existe um único Deus, o Deus verdadeiro. Fomos livres do politeísmo que pode ser que alguns de nós seguem. Cremos, entendemos e servimos a um único Deus. Sabemos que existe. E cremos e temos a certeza, o contrário dos epicureus, que Ele não abandonou a sua criação e que Ele está conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há exceção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, arrependimento ao plano da salvação. Venham todos, porque não há exceção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. O amor de Deus vai além dos céus. Enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal, escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religião, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, quer vencer o mal, escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religião, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo, crer
viva e quer andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal ou escapar da morte, ter vida eterna, não está em religião, mas sim no homem, se voltar para Deus e crer em Cristo, crer em Cristo. Todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz e desejo de justiça, quer vencer o mal, escapar da morte e ter vida eterna, não está em religião, mas sim no homem, se voltar para Deus e crer em Cristo, crer em Cristo. Romanos, no capítulo 10, no verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como crerão naquele que não ouviram falar? Que eu e você, a semelhança de Paulo, nós possamos falar de Jesus, nós possamos pregar Jesus, possamos viver Jesus e falar de Jesus, anunciar Jesus. Então, cabe a mim e a você o fazer isso. Que essa noite Deus possa te dar a direção, que Deus possa te usar, meu irmão e minha irmã, na sua casa, com seus familiares, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, que você possa ser usado por Deus, que eu e você possamos ser usados por Deus. Salvação não está na religião, como nós acabamos de cantar. Que nós possamos levar a salvação. Que nós possamos anunciar a salvação. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua palavra, que nos alertou, que nos orientou e que nos direciona, Pai. Senhor, que nós possamos pregar a tua palavra, que nós possamos ser usados por ti, Senhor. Na nossa casa, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Nós nos colocamos à sua disposição, Senhor, como seus discípulos, para, através das nossas vidas, como Paulo, através da vida de Paulo, quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas foram salvas. Usa as nossas vidas, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Que a tua graça se manifeste através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia nós estávamos na mesma condição dessas pessoas de idolatria, de cegueira espiritual. Mas, pela tua graça, o Senhor nos alcançou e abriu os nossos olhos. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor abra os olhos de muitos, Senhor. Assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, o coração de Lídia, na pregação de Paulo. Que por meio da nossa pregação e por meio de nós,
o Senhor abra os corações de muitas pessoas. Que a semelhança de Paulo, Senhor, que lá em Filipos foi usado para libertar aquela moça, aquela escrava que tinha um espírito de adivinhação. Que muitos que nos cercam, com os quais nós convivemos, que estão presos, Senhor, por espíritos malignos, Senhor. Que o Senhor nos use, Senhor, para que essas pessoas possam ser libertas. Que a semelhança daquele carcereiro, Senhor, que na manifestação extraordinária da tua presença naquele cárcere, teve um encontro contigo, Senhor, e foi salvo ele e toda a sua família. Que a tua presença seja manifestada de forma extraordinária onde nós estivermos. Na nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos. Que a tua presença se manifeste. E que a tua presença, a manifestação da tua presença, faça com que o pecador se volte para ti. Que as escamas possam cair dos olhos, Senhor. Nós temos colocado até dezembro, Senhor, propósitos específicos diante do Senhor. E muitos desses propósitos, Senhor, envolvem a libertação, a salvação, a conversão de muitas vidas, Senhor. Pai, que no fim de dezembro, Senhor, sem que muitos desses propósitos sejam atendidos pelo Senhor. Por favor, Senhor, que muitos olhos possam ser abertos, que muitas pessoas possam ser libertas como nós fomos um dia e possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos assim. Senhor, te pedimos, Senhor, por aqueles que já caminharam contigo, mas que se afastaram de ti por algum motivo, Senhor. Como nós cantamos, num dos louvores que nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe. Deus, que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo os inquiete, Senhor, a voltar para os Teus caminhos, a estar na Tua casa, Senhor. Limpa a mente desses, limpa o coração desses. Muitos foram afetados por circunstâncias vividas na igreja. E nós entendemos que a partir daí a igreja pode adoecer e pode curar, mas nos livra de ser assim. Nos livra de ser assim. Nos livra de adoecer as pessoas, mas que nós possamos, nos relacionamentos, sermos agentes de cura para muitas vidas. Ah, Senhor, por favor, nós dependemos de Ti e te pedimos, ó Deus, e te rogamos nessa noite. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai. Liberta nessa hora, Pai. Vai libertando agora, Senhor. Vai quebrando as cadeias agora, Senhor. Vai transformando agora, Senhor. E que nós possamos juntos, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome. Que nós possamos, antes de findar esse ano, ainda ver pessoas salvas, pessoas convertidas, pessoas reconciliadas contigo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas negligências. E nos conduz, Senhor, a aproveitar cada oportunidade de onde estivermos, como Paulo aproveitou aquela oportunidade. O texto diz que enquanto ele esperava por Timóteo e por Silas, ele aproveitou a oportunidade de estar naquele lugar. E que o Senhor possa nos conduzir a aproveitar as oportunidades
dos lugares aonde o Senhor nos colocar. O Senhor nos colocou na cidade de São Gonçalo. Uma cidade tão carente de tudo, Senhor. Nos usa, Senhor. Nos usa como agente de transformação nessa cidade. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. E nos usa, Senhor. E nos usa para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. O amor de Deus vai além do céu. Ele criou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho. Glórias ao teu nome, Jesus. Seu amado filho, venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal, escapar da morte, vida eterna não está em religião, mas sim no homem. Se voltar para Deus e crer em Cristo, crer em Cristo. Amém. Estamos encerrando o nosso culto. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração por meio dessa palavra, por meio dos louvores entoados. Que você tenha uma boa noite, guardada e abençoada pelo Senhor. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que o Senhor te use ao longo dessa semana. Que o Senhor te surpreenda, que o Senhor nos surpreenda ao longo dessa semana. E que quando as suas bênçãos forem liberadas sobre as nossas vidas, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Fica na paz. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.